na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você trouxe o Evangelho? Então vamos comigo no Evangelho de Lucas. E eu gosto muito de pregar nos Evangelhos, muito. Eu gosto de pregar o Antigo Testamento também, mas os Evangelhos, quando fala de Jesus, eu amo pregar sobre os Evangelhos. E eu quero que você ouça o que está escrito aqui, leia comigo, no capítulo 16 de Lucas, versículo de número 27. Assim que você encontrar, vai vendo aí do seu lado se tem alguém sem a palavra, faça uma pesquisa, veja se tem alguém que não achou. Se tiver alguém, vá até essa pessoa, divida com ela a leitura, ajude ela a encontrar. Isso. Vamos ficar todos de pé. Está escrito assim no Evangelho de Lucas, versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Lucas 16, versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Isso aqui é um pedido desesperado de um homem que não tinha mais salvação, que já estava condenado, estava sofrendo muito, estava em chamas, sofrendo e ardendo no meio das chamas. O pedido desesperado dele é pela sua família, para que ela não venha para o mesmo lugar aonde ele está. Eu vou ler e você repete bem alto e bem forte. Vamos lá? Toda a igreja. E disse ele, mas pode ser mais forte, hein? Essa reunião ela está sendo gravada e vai passar na internet. Você está sendo visto. Então vamos lá, toda a igreja. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de sofrimento. Diga, para este lugar de sofrimento. Amém? Quantos creem que foi Jesus que contou essa história? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir bem forte. Isso. Aplauda mais. Agora, junto com essas palmas, abra sua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Glorifica, amado, glorifica o Senhor. Você que me ouve pela internet, que me assiste, junte-se a nós, glorifique também. Pai querido, abre os céus para receber o louvor dessa igreja.
e derrame sobre nós a tua virtude, o teu poder, a tua graça. Meu Deus, diminua o homem agora, que diminua o homem para que o Senhor cresça. O homem não tem nada de importante a dizer de si mesmo, que o homem não fale nada, que quem fale seja o teu Espírito Santo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, tome teu assento. A parábola que Jesus vai contar é diferente de todas as outras que ele contou, porque ele faz questão de dar nome tanto aos lugares, quanto a um dos personagens desta parábola. Então tudo indica, e os teólogos, alguns teólogos dizem também, que na verdade isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história verdadeira, é um fato verídico que aconteceu, e Jesus ele vai transmitir esse fato. E como ele é Deus e sabe de todas as coisas, tanto que ocorrem no céu quanto na terra ou debaixo da terra, ele vai transmitir esse fato verídico, essa história real que aconteceu na vida de duas pessoas. E eu queria que você prestasse muita atenção. Vamos no versículo de número 19. Ele começa dizendo assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Amados, preste bem atenção nos mínimos detalhes dessa história. É possível já notar que este homem era muito rico, até porque a púrpura naquela época era a cor da realeza, e os únicos que tinham dinheiro para se vestirem de púrpura eram os ricos. E além de ser muito rico, ele andava com uma vestimenta feita de linho finíssimo. Levando em conta que naquela época as pessoas andavam de pano de saco, as vestimentas eram feitas de pano de saco para os mais pobres. Esse homem então era um homem rico, era um homem que tinha posses, era um homem diferente. A Bíblia diz que ele tinha um esplêndido estilo de vida. Ele morava numa big mansão, uma big casa, era muito rico. E havia também um mendigo que morava na porta desse homem rico. E esse mendigo, que não tinha nem roupa para se vestir, só tinha uma única roupa e toda rasgada, que não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça, ele desejava comer as migalhas que caíram da mesa daquele homem, da mesa daquele rico. Ele queria pelo menos comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele esperava que o rico varresse o lixo da casa e deixasse algumas migalhinhas para ele. Só que o rico, sabendo que o mendigo ficava lá fora esperando comer pelo menos as migalhas, o rico não lhe dava nada. O rico não deu nada para esse mendigo. E assim era a vida dos dois. Veja aqui no versículo 22. Vamos a partir do versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Jazer, jazia vem do verbo, vem da palavra jazer, e quer dizer morrer, ou estar morto, ou estar morrendo. Quando você vai no cemitério e você lê naquela lápide, né? Normalmente está escrito assim: aqui jaz fulano de tal.
Aqui morreu fulano de tal, está morto fulano de tal. Quer dizer então que esse mendigo, ele estava morrendo, literalmente, na porta desse rico. E com o corpo coberto de chagas, cada chaga mais terrível que a outra, feridas abertas. E Jesus conta que os cães vinham lhe lamber as chagas, e o rico não lhe dava nada. O homem estava morrendo na porta do rico, e o rico não fazia nada, não se compadecia. É o que está escrito aqui na palavra. Veja no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, os dois morreram. O rico morreu e o pobre também morreu. Os dois morreram. O rico morreu e foi sepultado. O pobre morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. O seio de Abraão, hoje em dia, ele se chama paraíso, mas antes era seio de Abraão. Jesus inaugurou o paraíso, mas antes era o seio de Abraão. E agora, os dois estão mortos, porém, ainda sentem dores, e ainda conseguem guardar lembranças e sentimentos. Eles conseguem. Por incrível que pareça, a Bíblia deixa claro que após a morte, a pessoa não entra num sono profundo. A pessoa não deixa de existir. Ela não some no universo. Pelo contrário, há sim uma vida após a morte. E a alma da pessoa está sujeita tanto a ir para o paraíso ou para o Hades. O homem, ele é trino, ele é feito de espírito, carne e alma. O espírito, amados, é o fôlego de vida. Eu não sei se você já presenciou, é uma cena muito triste, é lógico. Eu não quero nunca que você veja isso. Mas quando uma pessoa está perto de morrer, está falecendo, ela dá um último suspiro. Ela faz assim, ó. Não é? Acredita-se que o espírito sai no último suspiro. E ele sai com a alma. O espírito volta a Deus que o deu. Está escrito, o espírito é o fôlego de vida, é a força da vida. Mas a alma é onde estão os sentimentos. A alma é onde estão as lembranças. A alma é onde consiste a dor. A alma, ela fica sujeita tanto a ir para o paraíso, que aqui na Bíblia é chamado de seio de Abraão, ou ao Hades. E olha só o que vai acontecer, porque era aqui que eu queria chegar com você. Aqui que eu queria chegar com você. Versículo 22, quem está comigo aí, dá um glória a Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja uma coisa, o que é que o rico está vendo aqui agora? Abraão e Lázaro no seu seio. O Hades, amados, é um lugar que não é o lago que arde com fogo e enxofre, não é a mesma coisa. O Hades é um lugar de tormento terrível. É um lugar de muito fogo, muita chama, chama de punição, chamas punidoras. É um lugar de sofrimento horrível. E esse rico, ele está no Hades. E ele consegue olhar do Hades para o paraíso. Quer dizer então que dá para ver o paraíso do Hades. E ele enxerga o Lázaro. Imagina só ele vendo isso, imagina a cena. Lázaro, aquele mendigo que ficava na porta da minha casa, olha lá, ele está no seio de Abraão. É ele mesmo. E ele está sofrendo aqui. E é nessa hora que ele clama de lá do Hades para Lázaro e Abraão ouvirem. Versículo 24, acompanha. E clamando disse: Abraão,
Abraão, meu pai, porque ele está em sofrimento, né? Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e toque na minha boca e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Por favor, Abraão. Ele está gritando. E ele pede que Lázaro toque a ponta do dedo na água e coloque na ponta da sua boca. Por favor, Abraão. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. Quer dizer, então, que dá para lembrar das coisas que a pessoa fez enquanto ela era viva. Abraão está mandando ele se lembrar. E agora, este é consolado e tu atormentado. Diga misericórdia. Por que Abraão está dizendo isso? Porque ele conhecia, ele sabia quem é que estava lá. Abraão é amigo de Deus, ele sabia. E o que acontecia quando o rico estava em vida? Ele sabia do problema do Lázaro, sabia que Lázaro estava morrendo à porta da casa dele. A Bíblia diz que ele jazia e ele morreu mesmo. Sabia que os cães vinham lhe lamber as feridas. Sabia que ele queria comer pelo menos as migalhas que caíam da mesa, o lixo dele, e ele não lhe dava nada. E o Lázaro, lá na porta, o Lázaro pelo menos mostrava ter mais compaixão que o rico, porque se ele deixava os cachorros, os cães lamberem as suas feridas, é porque, no mínimo, ele manteve um sentimento de carinho até pelos cachorros. Porque nenhum cachorro lambe você se você não der carinho para ele. Quem concorda, é verdade ou não é? Aquele Lázaro, talvez ele não tivesse muitos amigos, porque ninguém queria chegar perto dele, ele era mendigo. Mas ele tinha carinho, compaixão, no mínimo, com os animais. E agora mudou o quadro, agora mudou a situação. E o rico está sofrendo muito. O rico está no fogo, ele está nas chamas. Versículo de número 26, olha o que mais Abraão vai dizer. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Grifa onde está escrito abismo e grifa onde está escrito nós e vós. Presta atenção. Está posto um grande abismo, foi o que Abraão disse, entre nós e vós. Esse abismo, amados, acredita-se que é o mesmo abismo o qual aqueles demônios que estavam em Gadara, no corpo de um homem, quando Jesus mandou eles irem embora do corpo do homem, eles clamaram dizendo: não nos envie para o abismo. Acredita-se que é esse mesmo abismo. Os demônios, eles têm medo, pavor de ir para esse abismo, um lugar que nem os demônios querem ir. Esse abismo, ele divide o paraíso do seio de Abraão, ou melhor, o seio de Abraão, que é o paraíso, do Hades. Agora olha um outro detalhe. Abraão disse, veja aqui, ó, entre nós e vós, quer dizer que existiam mais pessoas no paraíso, além dele, Lázaro, assim como também existiam mais pessoas no Hades. Não era só o rico. Então quer dizer que já tem gente lá. Não é que vai um dia ser lançado lá, já tem gente lá. Vire para a pessoa do seu lado, vire para ela e fala: já tem gente no Hades. Já tem gente sofrendo lá, em tormentos, em chamas. Já tem gente lá no meio daquele fogo. O que é o Hades? O Hades não é o lago que arde com fogo e enxofre. O Hades, amados, também não é a condenação final, é uma pré-condenação. É como se fosse aquela pessoa que foi presa e está aguardando em regime de prisão, está fechado, aguardando a última sentença. E quando chegar no dia do juízo, ele vai receber aí 30 anos de cadeia, mas ele já está esperando a sentença preso. Ele já está guardado em regime de reclusão. O Hades é uma pré-condenação. E quem vai para o Hades, amado, não tem mais salvação.
Porque se foi para o Hades é porque o nome não estava escrito no livro da vida. E se o nome não está no livro da vida, então é porque não vai ser salvo. Já está lá. E Abraão está dizendo, eu sinto muito, não dá para mim ir para aí, e nem dá para vocês virem para cá. Olha só que sofrimento horrível. Imagina a pessoa estar no Hades e vendo quem está no paraíso, no bem bom, né? Descansando e não poder ir para lá. Imagine. Continua lendo comigo aqui, amados. De sorte que há um abismo entre nós, né? Ele diz, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai Abraão, eu te peço, então que o mandes à casa de meu pai. Ressuscita o Lázaro e mande ele lá na casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também, como eu vim, para este lugar de tormento. Veja, o que é que este rico lá no Hades ele está querendo? Que a casa dele, que a família dele seja salva. Porque o local era horrível. Um homem que mesmo sendo egoísta, mesmo sendo egocêntrico, mesmo sendo cruel, ele percebeu que o Hades é tão ruim, que ele não quer o Hades para ninguém. Mesmo tendo um coração duro como aquele. Acredite, o Hades amolece o coração de qualquer pessoa que tem um coração duro. Porque quando ela chega lá, ela percebe que aquele lugar é pior do que ela imaginava. Muita chama, muito tormento. Enquanto ele está aqui, clamando e pedindo, salva minha família, o Lázaro está tranquilo, o Lázaro está descansando. Agora analisa comigo, amados, enquanto ele estava em vida, ele nunca se preocupou nem com a salvação dele, e nem com a salvação da sua família. E olha só comigo, conta, ele tem 7 parentes. Ele tem 5 irmãos, mais um pai, porque ele diz a casa do meu pai. Aí dá quantos? E mais a mãe, é lógico, quantos? Os 7 parentes dele. Só que agora não dá mais. Agora é tarde. Porque quando ele podia, ele não fez. O que o pai Abraão respondeu para ele quando ele disse isso? Porque ele está dizendo, ressuscita alguém e mande lá. Porque se for alguém dos mortos, alguém ressuscitado, aí eles vão acreditar. Mas Abraão vai responder assim no versículo 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém, igreja? O que é isto aqui que Abraão disse? O que Abraão quis dizer com isso? Eles têm a palavra. Ouçam a palavra. Não adianta eu mandar o Lázaro ir lá, mesmo ressuscitado, porque eles não vão ouvir. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a palavra de Deus, ouçam-nos. É como se Abraão dissesse, para serem salvos, eles têm que ouvir a pregação da palavra. Eu sinto muito por você que está aí no Hades, rico, mas se você não quer que os teus parentes venham para esse lugar de tormento, então eles que ouçam a palavra de Deus, porque é ela que evita que eles venham para esse lugar de tormento. Quando você ouve a palavra, querido, você se liberta, você é libertado, você é restaurado, você é salvo, Deus te purifica e Deus não deixa você ir para esse lugar de tormento, amado. É a palavra que me livra desse lugar. Diga para quem está do teu lado, é a palavra de Deus que vai livrar a nossa família daquele lugar. Por isso que é importante pregar a palavra. Por isso que a palavra não pode ser negligenciada num culto. Por isso que a palavra é mais importante do que sinais, maravilhas. A palavra é mais importante do que o louvor. Eu amo o louvor, mas a palavra é primazia. Porque Abraão disse, só tem um jeito da tua família evitar de vir para cá. Eles têm que ouvir
Moisés e os profetas. Amém, igreja? Não adianta rezar para mortos. Ah, vou fazer aqui uma missa por um parente que morreu. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Não vou dizer se ele está salvo ou condenado, porque quem sou eu para dizer isso? Mas não adianta. Abraão era um santo. Quem crê que Abraão era um santo homem de Deus? Levanta a mão. Olha aqui, ó, olha o rico rogando para um santo. Pai Abraão, envia alguém lá. Não adiantou nada. Abraão disse, eu não posso fazer nada. Não adianta rogar para os santos que morreram. Pedro está lá no paraíso, mas Pedro não vai poder fazer nada por ninguém. Maria está no paraíso, mas Maria não vai poder fazer nada por ninguém. Expedito está no paraíso, mas ele não vai poder fazer nada para ninguém, por ninguém. E quem sou eu também para dizer que está? Porque só Deus que sabe de tudo, amém, igreja? É só Deus que sabe. Agora, olha um outro detalhe, ele está morto no Hades, né? E ele quer a salvação da sua família. É um morto, mas vê se ele consegue ajudar os vivos. Consegue? Sim ou não? Diga para quem está do teu lado, nenhum morto consegue ajudar os vivos. Não consegue. Está morto. Por favor, pai Abraão. Não posso fazer nada, meu filho, eu sinto muito. Não posso fazer nada. Tem que ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho. É por isso que nós queremos manter o programa da rádio. É por isso que queremos abrir igreja em Alagoas, Maceió. É por isso que o pastor sobe nesse altar e às vezes ele pede para você ofertar pela sua família. Porque só existe um jeito de salvar a tua família, a minha família e a família de toda a terra. E é através da palavra, porque Jesus disse, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Só a palavra pode salvar alguém desse sofrimento eterno. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. É por isso que vale a pena você ofertar. Você está ofertando pela salvação da tua família, amado. E não só da sua, mas de muitas outras famílias. Agora olha um outro detalhe interessante. Versículo 30. Ele vai dizer assim: não, Abraão, não, meu pai. Mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eu tenho certeza, se alguém dos mortos ressuscitar e for lá na casa do meu pai, falar com meus 5 irmãos, arrepender-se-iam. Pode ressuscitar, eu tenho certeza que vão se arrepender. Ele está contradizendo Abraão. Olha só o que está acontecendo aqui, amados. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Logo depois de Jesus ter contado isso, ele ressuscitou um outro Lázaro. E ninguém acreditou nele mesmo assim. Ele ressuscitou um outro Lázaro. E mesmo assim, as pessoas queriam era matar Lázaro e Jesus. Porque Lázaro queria contar para todo mundo o milagre que Jesus fez. E os fariseus não queriam deixar. Queriam era matar os dois. Até hoje tem gente que não crê no Jesus ressurreto. Até hoje tem religiões que pregam que Jesus não ressuscitou em carne, mas só em espírito. Que pregam que Jesus, na verdade, não era Deus. Que Jesus se casou com Maria Madalena. Até hoje tem lugares que ficam dizendo que Jesus não morreu, ele só caiu num sono profundo. Até hoje tem gente que não acredita em Jesus ressuscitado. Aí sabe o que Abraão disse para ele? Acompanha comigo. Versículo de número 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Amém, igreja? O próprio Jesus ressuscitado, eles não acreditam. É uma luta para a gente pregar, falar de Jesus, porque as pessoas falam assim: não, Jesus não. Não, Jesus ele era só um cara legal. Jesus não era Deus não, era um grande filósofo. Era só uma pessoa boa de coração. Até hoje é difícil. Talvez se Jesus estivesse aqui vivo, no centro, na praça, pregando, teria gente que não iria acreditar nele. Não adianta, amados. Eu sinto muito dizer, quando a pessoa não quer acreditar, nem uma pessoa que está ressuscitada convence.
quando a pessoa não quer acreditar. Mas essa é a realidade. A sua família, se ela não ouvir a palavra, se ela não ouvir a pregação do Evangelho, inclusive você e eu, se não estivermos sempre ouvindo a pregação do Evangelho, nós corremos o risco, sim, de irmos para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar de tormento. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem mais de um filho? Levanta a mão. Mais de um. Tivesse que escolher um dos teus filhos para ir para um lugar desse, qual você escolheria? Ô pastor, nenhum, está amarrado. Nenhum, né? Nenhum. Ninguém quer um filho num lugar desse. Quem concorda? Ninguém quer. Ninguém quer um familiar num lugar desse. Ninguém quer um parente no lugar desse. Pastor, não quero que nenhum vá para lá. Nenhum. Então é por isso que você tem que pregar a palavra. Tem que evangelizar, tem que investir no Evangelho, tem que nos ajudar a abrir mais igrejas, porque só tem um jeito deles não virem para esse lugar. A resposta está aqui, amados. Jesus disse, qual era a resposta? Eles têm a palavra, que ouçam. Quer salvar a tua família? Então vamos evangelizar Alagoas, Maceió, vamos pregar o Evangelho, vamos investir no Evangelho, porque nenhuma das nossas famílias vão entrar nesse lugar de tormento, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus. Diga amém. Essa é a realidade. Querido, eu sinto muito dizer para você, mas os espíritos não podem ajudar os teus familiares. Não podem. Não adianta clamar para os espíritos. Os mortos não irão ajudar os teus familiares também, porque quem morreu não pode ajudar quem está vivo. Os santos não podem ajudar os teus familiares. Qual é a resposta que Jesus deu? Diga comigo, eles têm a palavra. Que ouçam. Que ouçam. Mas como ouvir? Aí é que entra a questão. Como que eles vão ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Vamos ver isso aqui em Romanos capítulo 10. Abre lá. Romanos capítulo 10, versículo de número 13. Olha o que está escrito aqui, porque isso aqui é muito forte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer que a sua família seja salva? A Bíblia diz que só será salvo aquele que invocar o nome do Senhor. Agora, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que uma pessoa vai invocar um Deus que ela não conhece? Como? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que a pessoa vai crer num Deus que ela nunca ouviu falar, porque ninguém nunca pregou para ela, ela nunca teve uma rádio para evangelizar ela nunca teve uma igreja perto da casa dela, nunca foi um pastor lá evangelizar? Como? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para a pessoa ter fé, ela tem que ouvir a palavra. Mas como ela vai ouvir a palavra se ninguém é enviado, se ninguém prega? Como ela vai ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não existe resposta mais clara do que esta. Não existe, meu amado. É para isso que serve a tua oferta. É para isso que serve a oferta para a tua família, para a salvação da tua família. É para isso que serve o santo dízimo, é para isso que servem as igrejas, é para isso que serve a rádio, é para isso que serve cada evangélico, cada pastor que está aqui nesse estado de Alagoas, para pregar a palavra de Deus. Porque não tem outro jeito.
Não tem outra maneira. Tem que ouvir a palavra para ser salvo. Porque a palavra vai produzir fé, e a fé vai produzir a salvação. Tem que acontecer isso. Olha a tristeza do rico. Está na morte, sofrendo, rangendo os dentes, sem água, num local de tormento eterno, irreversível, porque não existe purgatório. Purgatório foi inventado pela Igreja Católica, não existe. E pior, vai assistir toda a sua família ir para o mesmo local, sem poder fazer nada, a não ser que eles creiam na palavra. Imagina o sofrimento desse homem, amados. Imagina se ele pudesse ter a chance de voltar. Se ele pudesse ter a chance de fazer tudo diferente. Se ele pudesse ressuscitar e ir lá falar com os pais. Mas ele não pode. Porque depois da morte não dá para fazer mais nada pela tua família. Depois da morte não dá para você se comunicar com eles, não dá para você ajudar eles, não dá para você fazer nada. Estando você no paraíso ou no Hades, não dá para fazer nada. É por isso que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, nós estamos terminando essa palavra, eu quero que você leia comigo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Vai lá comigo, vai. Quem achou, diga amém. Achou aí? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Não tem nada. Esse homem nunca imaginou que ele ia para um lugar desses. E em vida ele só pensava em dinheiro. Ele nunca imaginou. Mas ele foi. Ele foi. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça com toda a tua força. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da tua vida. Porque depois da morte não dá mais para fazer nada. Tem que amar a sua esposa? Ame ela de toda a tua força. Porque depois não dá mais para você amar. Tem que passear com os teus filhos? Faz isso, meu querido, com toda a tua dedicação. Tem que fazer uma campanha para lutar pela tua família? A hora de fazer é agora. Tem que fazer uma oferta, seja lá de quanto for, para nos ajudar a pregar o Evangelho e salvar a tua família? Faça agora, porque depois não dá mais. O rico está lá, a minha família não pode vir para cá, não. E Abraão está dizendo, sinto muito, não posso fazer nada. Eles têm a palavra, que ouçam. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Sábado que vem é batismo nas águas, faça agora. Faça agora. Vira para quem está do teu lado e fala, faça tudo agora. Porque depois não dá mais. Ah, pastor Rodrigo, mas não. Pastor Rodrigo, eu tenho muito tempo ainda de vida. Eu ainda vou viver mais 10 anos, 20 anos, 50 anos. Eu tenho a vida inteira pela frente, tenho saúde. Gente, a morte surpreendeu esse homem. Ou você achava que ele sabia que ia morrer? Ninguém sabe a hora que vai morrer. A morte surpreende a pessoa. Olha o que Jesus escreveu em Lucas capítulo 12. Vamos comigo lá. Você está brincando com coisa séria. Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Jesus está dizendo que pode acontecer em qualquer momento, qualquer hora.
A pessoa só estava pensando em si. De repente acontece alguma coisa, e aí o que ela faz? Ela não sabe nem para onde ela vai. Seja no paraíso ou no Hades, não dá mais para voltar. Não dá para consertar o que ela fez de errado. Não dá para ajudar quem ela queria ajudar e não ajudou. Não dá para estender a mão para mais ninguém. Não dá para fazer nada por ninguém. Acabou. Diga para quem está do teu lado: o que você tiver que fazer pela sua família, faça agora. Porque depois não dá mais. Eu creio que todo mundo aqui vai para o paraíso e eu profetizo isso, amém? Mas até no paraíso não vai dar para fazer mais. Não vai. Você está me botando medo, pastor, é isso? Não, jamais. Eu não estou botando medo em ninguém. Mas eu estou te trazendo uma realidade. Tiago disse que a vida do homem é como se fosse um vapor. Sabe o que é um vapor? Você pega a panela e faz assim, ó, quando ela estiver fervendo, tira a tampa e põe de novo. Vai aparecer um vapor que vai desvanecer. A vida do homem é igual uma fumaça, que uma hora aparece e desvanece. Tiago capítulo 4, eu quero ler isso com você. Para você não pensar, pastor está falando coisa que não está na Bíblia. Vamos ver então. Tiago capítulo 4, vai lá. E assim que você for achando, diga glória a Deus. Achou aí? Olha o que está escrito aqui. Eu quero que você mesmo leia isso. Ó, Tiago 4, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Lê você aí para mim. Deixa eu ver se você está acompanhando. Está acompanhando? Lê para mim aí. Cadê? Você achou, menino? Deixa eu ver. Achou? Olha o versículo de número 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós somos como fumaça, neblina. Uma hora eu estou aqui, eu acredito que daqui a pouquinho eu vou sair daqui, vou tomar meu banho, vou jantar, vou dormir. Vou ver um pouquinho de jornal na televisão. Se estiver passando filme, eu gosto de ver também. Mas e se Deus decidir que não? Eu quero viver, mas se Deus de repente dizer, eu vou colher hoje. Diga comigo, a vida do homem é como um vapor, que logo aparece e depois desvanece. Você quer ir para um lugar de tormento como aquele? Pastor, eu não quero. Então agora você tem que entregar a vida para Jesus, porque só Jesus pode te salvar. Eles têm a palavra, que ouçam. Você tem a palavra, diga eu tenho a palavra. Mas não é só essa palavra que está aqui na tua mão, não. Você tem a palavra viva aqui nesse lugar. A palavra encarnada. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva que nos salva e escreve o nosso nome no livro da vida. Olha o que está escrito para terminar. João capítulo 1. Abra comigo lá em João. Capítulo de número 1. Versículo 1 também. Quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Levanta a mão. Quem não quer ir para um lugar de tormento como esse? Levanta a mão. O que eu tenho que fazer então, pastor? Versículo 1. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz.
Ali aonde? Ali em Jerusalém, ali em Cafarnaum, ali na Galileia. Jesus é a luz do mundo. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, rejeitaram Jesus. A luz veio para as trevas, mas as trevas rejeitou a luz. Agora olha o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que acreditam no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Diga glória a Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só se torna filho de Deus quando você recebe Jesus como seu Salvador. E você acha que um filho de Deus vai para um lugar desse? Não vai. Um filho de Deus vai para o seio de Abraão. Um filho de Deus vai para o paraíso. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. A Paz e Vida se preocupa com o seu bem-estar e por isso de terça a domingo, em todas as igrejas, encontros em 3 horários acontecem para abençoar a sua vida. Terça-feira, encontro de paz e vida e aconselhamento durante todo o dia, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, o céu dentro de você e o revestimento de poder no encontro de busca do Espírito Santo, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Quinta-feira, encontro de paz e vida e aconselhamento durante todo o dia, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Sexta-feira, você livre de todo sofrimento e perturbações no encontro de cura divina e libertação, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Sábado, a galera jovem se reúne para curtir a vida na presença de Deus no encontro do GV, às 6 da noite. Domingo, a bênção e a prosperidade de Deus para toda a sua casa no encontro da família, às 8 da manhã na reunião do Santo Jejum, às 3 da tarde e às 6 da noite, reunião da família. De terça a domingo, muita paz e vida bem perto de você. Acesse pazevida.org.br e saiba o endereço da igreja mais perto da sua casa ou trabalho. Se preferir, compareça a Paz e Vida, Avenida Fernandes Lima 350 Farol. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.